E aí, vamos estudar a lição? O foco continua no capítulo 2 do livro de Daniel, esse capítulo extraordinário, onde cada parte da estátua já havia sido revelado no sonho por Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou e o Daniel estava colocando à disposição. E você se lembra do que eu falei ontem? A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés metade de ferro e metade de barro. A interpretação segue o próprio Daniel revelando no capítulo 2, dizendo o seguinte: Rei, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ou seja, o reino da Babilônia representava a cabeça de ouro. E a única parte que era de ouro era a cabeça. À medida que a outra parte estava sendo representada por um outro metal, significa a transição de um reino para o outro. Significa que o reino do Nabucodonosor ia acabar. Quando você olha para a estrutura histórica que temos, você percebe que a Babilônia ela veio à sua supremacia, que foi denominado de período neobabilônico, do ano 626 até o ano 539. Então você tem aí essa supremacia da Babilônia, porque em 539 saímos do período da cabeça de ouro, entramos no peito e nos braços de prata, porque em 539 as forças medos e persas unificadas, elas tomaram a Babilônia no dia 12 de outubro de 539 a.C. Aí passamos para o período do peito e os braços de prata. Este período se estendeu até 331, quando os gregos dominaram o império da Medo-Persa. E aí começou o grande império de Alexandre o Grande, que se estendeu agora na parte do quadril e do ventre de bronze, de 331 a.C. até 168, quando veio o Império Romano e se estabeleceu como potência mundial. E aí entramos no período das pernas de ferro. E este período foi o mais longo da história de domínio e supremacia mundial em todo o planeta. E diante dessa circunstância, o Império Romano se estendeu de 168 a.C. até 476. E depois disso não se levantou um outro reino, mas esse reino foi dividido, representado pelos pés da estátua, metade de ferro e metade de barro. Porque a partir de 476, com a dissolução do Império Romano, você teve o surgimento da Europa. As tribos bárbaras começaram a se enfrentar e aí surgiu a Europa da forma, da característica como nós temos hoje. E sabe o que é impressionante? Deus revelou tudo isso 600 e poucos anos antes de tudo acontecer. 600 e poucos anos antes de Cristo, para mostrar o que aconteceria às civilizações do mundo de então. Percebe como Deus está no comando da história? E por que você tem receio de deixá-lo no comando da sua vida? Se ele administra a história tão bem, como é que ele não vai tomar conta de você melhor ainda? Afinal de contas, você é a história que ele mais se preocupa. Deixa a sua história refletir a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, o Senhor revelou o futuro da humanidade. 600 e poucos anos antes de Cristo, o Senhor disse que aconteceria até o ano 476, quando surgiria então, com a dissolução do Império Romano, a Europa como temos hoje. Assuma o controle da história da nossa vida, pois nós nos entregamos em nome de Jesus.